os obstáculos. Esse espírito que se move dentro de você, que a partir do dia que você nasceu de novo, que foi injetado dentro de você, soprou dentro de você um novo espírito. Esse espírito é o que faz com que mesmo você, não é isso, pastora? Amém. Mesmo você em tempos de dor, em tempos de dificuldade, de que mais? De pressão, de conflitos. Mesmo no meio deles você Permanecer. Posso ler um versículo? Pode sim. Em Romanos 5, fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, se a gente permanecer firmes no Senhor, a nossa fé que a gente deposita no Senhor, a nossa confiança depositada no Senhor, ela vai gerar em nós uma esperança. Aleluia. Esperança de quê? Esperança de que virão dias melhores, esperança de que o amanhã vai ser melhor e que os problemas vão desaparecer, que sua situação vai mudar. Essa esperança. E melhor ainda, a esperança que há uma vida depois daqui. Aleluia. Que nós não devemos juntar tesouros aqui nesta terra, mas a nossa obra, a obra do Senhor, é para a gente colher lá no céu. Glória Aleluia. a Deus. Permanecer firme. Aleluia. Então, olha como é tão precioso, irmãos. Como é tão precioso esse evangelho. Então, e dentro disso que a pastora falou, lá no versículo 2 de 1 Coríntios 15, fala disso, né? Fala a respeito disso, que é por meio dele também sois salvo, desde que vos apeguei com convicção. Abra lá para mim, pastora, outra página, procura o que é convicção, contexto disso. Então, convicção. Quando você conversa com uma pessoa que ela não tem convicção, ela é uma pessoa que não tem nunca uma palavra firme. Ela é uma pessoa que não tem nunca uma palavra contundente. Ela oscila. Ela oscila. Então, convicção. O que para você entender convicção? É um argumento convincente, se a hipótese das premissas do argumento se tornariam a verdade da conclusão provável. Ou seja, é uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, como resultados da influência ou persuasão de outrem. Convencimento. Convencimento. Quando você vê uma pessoa que tem convicção, ela não cede. Ela não permite que outras coisas venham tirar a convicção do que ela pensa, do que ela deseja, do que ela imagina. Quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu tenho desde entre 18 e 19 anos, eu tinha a convicção que aquilo ali, que aquele momento, que aquela aceitação era para toda a vida. Você entende isso? Então, quando você entregou a sua vida, não é por um tempo, irmãos, ou por alguma necessidade. Não é por causa das dificuldades que você vai viver oscilando. Aí Paulo ele diz assim, por meio dela, a partir do versículo 15 diz assim: irmãos, lembrados do evangelho que vos foi pregado, o que também recebestes, e no qual também estáis firme. Versículo 2: por meio dele também sois salvos, desde que vos apeguei com
convicção. Então, quando você recebe o Evangelho de Deus, você tem que se tornar uma pessoa o quê? Resiliente. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Amém? Quando você recebe este Evangelho, você tem que se tornar uma pessoa resiliente, irmãos. E o que nós temos visto muitas das vezes é o contrário, né? Muitas das vezes nós temos sido o contrário disso. Sabe? Nós estamos lá como Tiago fala. Estamos como as ondas do mar. Ora nós queremos, ora nós não queremos. Ora nós estamos firmes, ora nós já não estamos mais firmes. Ora nós temos vontade, ora já não temos mais vontade. Ora servimos, ora já não servimos mais. Então você precisa, nessa noite, ser uma pessoa firme. Alguma coisa também que eu sempre, quando eu falo de firmeza, eu sempre quando criança, minha mãe me levava à praia, né? Na praia para tomar banho. E eu sempre olhava lá, isso como é a plataforma? Que tem no mar, a plataforma? Né? Plataformas, né? As plataformas lá, que ficam lá, que tiram petróleos lá. Aquelas plataformas lá. E eu olhava aquilo lá, e eu dizia, poxa, como é, cara, que aquilo ali não sai do lugar? Chuva, sol, ondas fortes, vento, tempestade, tudo ali, mas aquela plataforma, não é esse nome? Plataforma, ela está ali para cumprir o seu propósito. Então quando eu penso em algo firme, eu sempre me lembro delas, porque elas foram colocadas ali para cumprir um propósito. Ei, querido, meu irmão, minha irmã, quando Deus chamou você, e você, que não foi por meio de força de homem, não foi por meio de persuasão humana, persuasão para transformar sua mente, mas foi através da palavra. Quando você aceitou Jesus na tua vida, entenda algo, você foi chamado para ser uma pessoa resiliente, você foi chamado para ser uma pessoa constante, você foi chamado para ser uma pessoa firme, constante e abundante no Senhor. Aleluia. Então, irmão, você não pode aceitar viver uma vida ainda espiritualmente medíocre. Hoje você quer, amanhã você já não quer, brincando com o Evangelho, brincando com Deus, brincando com as coisas de Deus, brincando de falar que é de Deus, mas que na verdade a tua vida ou as tuas atitudes não condiz com o que você fala. Ser resiliente, irmãos, é você não deixar, é você não ceder, é você não permitir que aquilo que está ao seu meio, ao seu lado ou no seu meio, mude a tua convicção de Cristo na sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, sabe, irmãos, nós precisamos ser resilientes, sim. Nós precisamos ser firmes, sim. Nós precisamos andar com Cristo, sim. Nós precisamos ser abundantes, sim, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos, irmãos. Sabe, daqui a pouco nós vamos voltar para a igreja. Amém. E aí você vai também, talvez você vai voltar também. E você vai colocar a Bíblia de novo debaixo do braço. E vai começar a mesma vidinha. E o apóstolo Paulo, ele continua nos falando aqui ainda em Coríntios. E eu convido a você a ler esse Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, meditar. Eu convido você a meditar. Tem muito ensinamento, irmãos, nessa carta que Paulo fala ao povo, à igreja, à cidade de Coríntios. Tem muitos ensinamentos. E não há mais tempo, irmãos. Não há mais tempos de sermos pessoas fracas no Evangelho. Porque em outras coisas talvez você não é. Em outras coisas você é firme para trabalhar.
Você é firme para passear, você é firme para fazer as suas coisas, tudo aquilo que é, mas a firmeza do Evangelho. A firmeza do Evangelho. Então, vamos continuar. Então, o apóstolo Paulo, 15, lê o verso 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque consegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, que quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Amém? Vai pro 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou entre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição do... Desculpa, novamente. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Amém? Amém. Falsas testemunhas. Se nós não estamos vivendo o Evangelho, irmãos, nós seremos falsa testemunha. E é interessante que aquela pessoa que fala algo que não viu ou que não vive, para a palavra de Deus, ele é uma falsa testemunha. Não tem crédito. Dura essa palavra, né, irmãos? Mas é uma realidade. No Tribunal da Justiça, se você falar mentira, você será sentenciado. Por isso você precisa jurar que vai falar a verdade, somente a verdade. No tribunal de Deus, você não tem que falar só a verdade. Você tem que viver e vivenciar a verdade. Senão nós seremos tidos como falsa testemunha. Então precisamos nascer o Evangelho. Então, nós falamos, precisamos ser fortes. Agora, constantes. O que é ser constante? Coloca lá. O que é ser constante? Primeiro, são 3 pilares. Fortes, sede sempre. Né? Fortes. O que é ser constante? O que é, pastora? É o que faz parte, consta, que está incluído, que não muda, inalterável, invariável, fixo. Constante. Constante é inalterável, inabalável, invariável, fixo. Algo constante. Então, Deus, Ele nos chama para ser isso. Irmãos, eu me pego muitas das vezes falando com pessoas em que hoje as pessoas dizem algo, amanhã elas já não mais falam, já não mais são aquilo. Eu tenho um mal muito grande, que é sempre zelar pela minha palavra. Zelar muito pela palavra. Porque a gente já não tem nada. E ainda não tem a palavra, irmãos, não ser um homem, uma mulher de palavra. E isso é muito feio. Estou botando essa palavra feio para não colocar uma palavra mais pesada. É muito feio a gente encontrar no meio cristão irmãos que não são constantes. É muito feio. Pessoas que falam e não faz, pessoas que prometem e não cumprem. Sabe, é muito feio no meio da igreja pessoas
E eu estou falando para a igreja porque a gente sabe que no mundo, infelizmente, existem pessoas que isso é algo comum. Mas principalmente no nosso meio. É feio isso. Então, irmãos, nós precisamos ser constantes. E aí volta para a palavra que resilientes. Que não se deixa ser levado pelas situações. Que não é doble nos seus pensamentos, nem nas suas palavras, nem nas suas ações. Que são contundentes, convictos naquilo que crê, que prega e que vive. Sabe, é isso que Deus, Ele quer da sua igreja nessa época.